Olá a todos, espero que todos estejam bem, mais uma vez aqui pela Oscar Cursos, nosso programa 3 em 30. Eu sou o professor Oscar e hoje trabalharemos legislação penal especial. Como você já conhece o nosso programa, eu separei duas questões que eu entendi que eram importantes para que você soubesse, para que você relembrasse os conceitos, que é uma questão de interceptação telefônica e uma questão tratando a respeito da Lei Maria da Penha. São duas questões que sempre são exigidas não somente no exame da OAB, mas também nos concursos públicos para quem também é concurseiro. Tá bom? Então vamos trabalhar hoje, espero que vocês relembrem. Sem perder tempo, vamos para o nosso material. Então, para nossas questões comentadas de legislação penal especial. Primeira questão trata sobre a Lei de Interceptação Telefônica, né, que é a Lei 9.296 de 96, e essa questão foi exigida no 28º Exame de Ordem Unificado. Vamos lá. A autoridade policial recebeu denúncia anônima, informando que Gabriel seria autor de um crime de apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal, que tem pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Realizou, então, diligências para verificar a relevância daquela informação e, após constatar que havia motivos para justificar o início da investigação, instaurou um inquérito para apurar a infração penal antes mencionada, indiciando Gabriel. O primeiro ato da investigação foi requerer ao juízo competente interceptação das comunicações telefônicas de Gabriel, pedindo que esse fosse deferido. Após a interceptação, a autoridade policial buscou obter outros meios, outros elementos informativos, ouvindo a vítima e testemunhas que tinham conhecimento dos fatos e da autoria delitiva. Após o fim do prazo de 15 dias fixado para a interceptação, com nova representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, o juiz deferiu a prorrogação da medida, reiterando os termos da decisão que autorizou a medida inicial, e destacando que aqueles fundamentos persistiu e foram confirmados pelo teor das transcrições das conversas já obtidas. Gabriel, no curso das investigações, foi intimado para prestar esclarecimentos, momento em que entrou em contato com seu advogado, que obteve acesso ao procedimento. Considerando as informações narradas, o advogado de Gabriel poderá questionar a interceptação telefônica realizada. Por quê? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero fazer leitura aqui com vocês dos dispositivos que nos interessam com relação ao que foi trazido na questão. Tá? Vamos ler aqui o artigo 2º, que trata a respeito das causas que admitem a interceptação telefônica. Diz assim: não será admitida a interceptação telefônica de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. 2 pontos. Inciso 1º, não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Inciso 2º, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3, o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto na investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo a impossibilidade manifesta devidamente justificada. Então, nós temos aqui no nosso enunciado uma situação que contraria já vários dispositivos que nós acabamos de ler, mas nós vamos verificar isso nas questões, tá certo? Vamos lá. Letra A. A primeira notícia do crime foi oriunda de denúncia anônima, o que impede que seja instaurada a investigação, ainda que a autoridade policial realize diligências para confirmar a necessidade de iniciar o procedimento investigatório. Veja, a primeira notícia do crime foi oriunda de denúncia anônima, o que impede que seja instaurada a investigação, mesmo que a autoridade policial realize diligências? Não, isso não é verdade. Veja, a Constituição Federal, ela veda o anonimato. E, de fato, não se pode iniciar uma investigação somente com base em denúncias anônimas, tá certo? Mas, no caso do processo penal, né, nas hipóteses do artigo 5º do CPP,
que autorizam a instauração de inquérito policial, nós temos o que nós chamamos de denúncia anônima inqualificada. A denúncia anônima inqualificada seria aquela denúncia que traz elementos para que a autoridade policial possa realizar diligências preliminares para confirmar se de fato os elementos trazidos na denúncia anônima têm sentido, têm ligação, de fato as pessoas ali trazidas como autores das infrações penais denunciadas são realmente as pessoas que foram ditas na denúncia anônima, enfim. Então, poderá ser instaurado inquérito policial. Então, veja, nesse caso, não seria instaurado inquérito policial diretamente por conta da denúncia anônima. A denúncia anônima trouxe a autoridade policial, que juntamente com seus policiais, com os investigadores de polícia, realizarão diligências para colher prova de materialidade, indícios de autoria, ou então elementos mínimos que autorizem a instauração do inquérito, beleza? Então a A não está correta, porque a primeira parte fala que não poderá ensejar a instauração de inquérito com a denúncia anônima. Até aqui está ok. Mas depois na segunda parte fala, ainda que a polícia diligencie e acabe colhendo outros meios. Não, isso não é verdade. Porque se a polícia for atrás e acabar encontrando elementos, ela pode sim instaurar inquérito policial para realizar a investigação. Letra B. O crime investigado é punido com pena de reclusão, que não ultrapassa 4 anos de pena privativa de liberdade. É outra questão que sutilmente te induz em erro. Vejamos. Quando nós lemos lá o artigo 2º da Lei 9695, 9296, aliás, desculpe. Lei 9296, sobre as hipóteses autorizadoras, fala o seguinte, no inciso 3º, que não pode, se o fato investigado constituir pena punida no máximo com detenção. Ou seja, pode com reclusão? Pode. Fala que tem que ser no máximo de 4 anos? Não, não fala de prazo. Só fala que se for um crime punido no máximo com detenção, não cabe a interceptação telefônica. Entenderam a malícia aqui da alternativa? Então veja, não fala de prazo 4 anos, mais de 4 anos, não tem nada disso. Só tem que ser no mínimo com reclusão. Então essa alternativa também não está correta, porque não é isso que traz a lei. O crime investigado é punido com pena de reclusão, que não ultrapassa 4 anos. Isso não impede, tá? Letra C. A prova da infração poderia ter sido obtida por outros meios disponíveis. Sim, nesse caso, de fato, não poderia ter sido feita interceptação, porque o enunciado traz a situação de que a primeira providência que o delegado fez foi pedir a interceptação e a partir de então ele começou a realizar diligências, quando na verdade a lei traz uma situação inversa, né? Traz uma situação ali inversa, ou seja, primeiro tem que fazer a investigação por todos os meios antes de pedir a interceptação. Quando chegar num ponto da investigação que o delegado de polícia constate que não tem jeito de avançar nas investigações sem a interceptação telefônica, então ele fará o pedido ao juízo competente que, após ouvir o Ministério Público, fará ali deferirá o pedido e autorizará a interceptação por prazo determinado, tá certo? Então, de fato, é a letra C de casa, alternativa correta. De qualquer forma, nós vamos ler a alternativa D. A decisão da prorrogação do prazo da medida utilizou-se de fundamentação por relacionem, o que não é admitido no processo penal brasileiro. Não tem nada a ver. Na verdade, o que exige é que haja uma fundamentação. E o enunciado traz que o juiz, que o juiz fundamentou, tá certo? Fundamentou. Porque muitas vezes, isso é o mais comum, inclusive, a interceptação por prazo determinado, aquele prazo que o juiz autorizou não é suficiente para que a polícia consiga obter os meios, aliás, não consiga os elementos que ela está buscando para o inquérito policial e, consequentemente, para
munir a segunda fase da persecução penal, tá certo? Muitas vezes suponhamos por 15 dias. Quando está chegando no 14º dia, a informação que está prestes a ser extraída pela polícia, por conta do prazo, acaba não conseguindo. Então tem que haver sim uma prorrogação, tá certo? Desde que haja fundamentação, não há problemas, ok? Então a alternativa C é a alternativa correta. Muito bem, vamos para a próxima questão, que trata sobre a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, certo? Essa questão foi exigida no 27º Exame de Ordem Unificado. Diz o seguinte: Kátia procura você, na condição de advogado ou advogada, para que esclareça as consequências jurídicas que poderão advir do comportamento do seu filho, Marlon, pessoa primária de bons antecedentes, que agrediu a ex-namorada ao encontrá-la em um restaurante com um colega de trabalho, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Na oportunidade, você, como advogado, deverá esclarecer que, letra A, o início da ação penal depende de representação da vítima, que terá o prazo de 6 meses da descoberta da autoria para adotar as medidas cabíveis. Bom, na verdade, a representação da vítima para os casos da Lei Maria da Penha será feita, mas a confirmação da representação é feita em audiência especialmente designada para este ato, tá certo? Para este ato que será realizado. Só que no caso aqui, não seria uma representação. Por quê? Porque o STF já decidiu que os crimes que envolvem violência doméstica, mesmo que seja o caso de uma lesão corporal leve, são de ação penal pública incondicionada. Então, quando nós falamos de representação, quando o CPP fala de representação, ele está querendo dizer daquela manifestação da vítima feita dentro do prazo decadencial de 6 meses para que o processo vá a juízo para a segunda fase de persecução penal. Saia da esfera policial e fale. É praticamente a vítima dizendo: eu quero não somente registrar a ocorrência, eu quero ver o agressor processado e, se possível, condenado ao final. É isso. Representação é um ok, pode continuar, tá certo? Mas como a Lei de Maria da Penha, por questões que muitas vezes a mulher registra a ocorrência e depois fica premida pela situação, pelo agressor, que muitas vezes é o seu marido, o namorado, o pai, o ex-marido, o ex-namorado, enfim. E existe uma pressão social. A lei, de certa forma, dificultou que ela pudesse voltar na delegacia e retirar, digamos assim, a acusação, né? Então, por esse motivo, a confirmação se dá numa audiência realizada especialmente para isso. Só que não é necessária a representação na fase policial. Por quê? Porque o STF entendeu o seguinte: bom, nesse caso, mesmo sendo lesão corporal leve, se for praticado dentro dos parâmetros da Lei 11.340, não é ação penal pública condicionada à representação. É ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima não precisa fazer mais nada para dar andamento àquela situação, tá certo? Então a letra A não está correta por este motivo. Letra B. Letra B. No caso de condenação, em razão de ser Marlon primário de bons antecedentes, poderá a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direitos. Também não está correta, porque a suspensão condicional do processo, que está descrito no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, ela é um benefício que não alcança os crimes cometidos contra mulheres no âmbito doméstico. Ou seja, quando o crime se enquadrar na Lei Maria da Penha, não pode haver nenhum benefício da Lei 9.099, nem suspensão condicional do processo, nem transação penal, nenhum dos benefícios. É uma forma de também ser um tanto quanto rígido com o agressor, né, nesse âmbito doméstico, tá certo? Então não pode a suspensão condicional do processo alcançar o agressor nesse caso, porque tratamos de Lei Maria da Penha. Tá bom? Vamos lá para a terceira questão.
Em razão do agressor e a vítima não estarem mais namorando quando ocorreu o fato, não será aplicado a Lei Maria da Penha, mas ainda assim não será possível a transação penal ou a suspensão condicional do processo. De fato, como eu acabei de falar, não cabe transação penal e nem suspensão condicional do processo. Essa parte está certa, mas a afirmação de início está totalmente errada. O fato deles não mais terem um relacionamento íntimo não afasta a aplicação da Lei Maria da Penha, tá certo? Não afasta. Então, está errada a letra C, porque fala que como eles não estão mais namorando, não se aplicaria a Lei 11.340, o que não é verdade. E só nos resta a letra D, que diz que no caso de condenação por ser marlon primário de bons antecedentes, mostra-se possível a aplicação do sursi da pena, que seria a suspensão condicional da pena. Veja, não confundam suspensão condicional do processo, que é aplicada com base no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, lá atrás, no momento do oferecimento da denúncia, aliás, do recebimento da denúncia. Não confundam isso com a suspensão condicional da pena, que é aplicada quando da prolação de sentença penal condenatória, do artigo 77. Então aqui, do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, lá atrás, e quando houver condenação, artigo 77 do Código Penal, que é a suspensão condicional da pena. Essa sim pode, tá certo? Porque ele já foi processado, condenado, e aí, como qualquer outro condenado, fazendo jus, preenchendo os requisitos, haverá a suspensão condicional da pena, que é chamado também de sursi da pena. Ok? Então pode sim, a letra D está correta. Espero que vocês tenham gostado. Hoje estamos gravando aqui no domingo, fiz questão de colocar minha camisa de Moçambique, que eu tenho, foi trazida por alguns missionários amigos meus, e eu sempre gosto de usá-la porque tem um significado todo especial, né? Mas apesar de ser domingo, apesar de um look mais descontraído, espero que você esteja firme, não se abale com o cancelamento da prova, com a suspensão da prova da OAB, isso não pode te abalar. Eu vou fazer logo mais essa semana uma live, eu quero que você assista, convide seus amigos contando a minha história, porque quando eu prestei o OAB, coincidentemente, na minha OAB também foi cancelada no dia, tá certo? E isso não pode te abalar, não pode ser um obstáculo, tá certo? Deus sabe de todas as coisas, confie nisso. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.